Bom dia, irmãos. Aqueles que estão lá atrás, acho que estão procurando lugar para se sentar, né? Tem bastante lugar aqui à minha direita. Do lado do Raul tem ali também. Aqui à minha direita tem bastante espaço, podem se acomodar. Acho que quando as crianças saem, dá uma aliviada na densidade populacional aqui do salão de cultos. Queridos, nós estamos estudando o livro dos Reis, quando eu estou aqui pela manhã, e nós vamos caminhar hoje no segundo livro dos Reis, capítulo 13. Nós chegamos agora no que é a despedida de Eliseu. Nós vamos dar adeus para esse profeta que nos acompanhou durante tanto tempo, sucessor de Elias. Talvez os irmãos não se recordem, muitos chegaram depois disso aqui na igreja, mas nós começamos a nossa jornada em Reis pelo ministério de Elias. Nós não começamos no capítulo 1, nós começamos pelo ministério de Elias. Por quê? Não tenho ideia. A gente só começou assim. Na verdade, porque a ideia era fazer só uma exposição do ministério de Elias, mas aí a gente pegou o gostinho e foi, né? Foi indo e iu, né? Indo e foi, né? Indo e iu não existe. Mas agora nós estamos então no final do ministério de Eliseu. Vamos continuar estudando o livro dos Reis. Depois nós voltamos para pegar o comecinho lá de 1 Reis que a gente não cobriu. Mas em 2 Reis 13, caminhamos já bastante no livro dos Reis, acompanhando o ministério desses dois profetas. Em 2 Reis 13, nós temos a despedida de Eliseu. São as últimas palavras desse profeta. E ele encerra o seu ministério doente. Nós vamos estudar isso, veremos aí a sua última profecia e o momento histórico em que isso acontece. Tem um esboço aí na tela, o Daniel pode colocar para nós? Obrigado. Nós vamos estudar dos versículos 10 ao 25. Eu acredito que nós não vamos conseguir cobrir tudo hoje, até porque quanto mais a gente conseguir prolongar essa despedida de Eliseu, melhor, né? A gente pode prolongar um pouquinho mais para não ser uma despedida tão abrupta assim, tão chocante para nós. Mas dos versículos 10 a 25, o tema principal desse trecho é uma profecia que é dada ao rei Jeoás, que nós entramos agora. Os irmãos veem aí que a partir do versículo 10 é dito que o rei de Israel é o rei Jeoás. E é dada uma profecia a ele a respeito da vitória que ele teria contra os inimigos de Israel, contra os sírios. E essa profecia se cumpre no final do capítulo. Se os irmãos olharem aí o versículo 25, o último versículo do capítulo, os irmãos veem: 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Então, cumprindo a profecia que Eliseu vai enunciar aqui. Então, o trecho todo gira em torno dessa temática, dessa última profecia do profeta. Então, se a gente fosse resumir a lição principal, a mensagem central desse trecho, nós poderíamos colocar isso daqui: a palavra de Deus se cumpre. É algo simples, curto, mas que resume bem o que o texto está falando aqui. A palavra de Deus se cumpre apesar de um rei ímpio, a palavra de Deus se cumpre apesar do profeta morrer aqui nesse trecho, como a gente vai ver, Eliseu morre. A palavra de Deus se cumpre apesar do povo permanecer em pecado, mas a palavra de Deus se cumpre. É isso que o texto quer enfatizar para nós, e é isso que nós vamos aprender como mensagem central, como lição principal. E nós podemos dividir essa história em 4 etapas. Talvez na sua Bíblia haja essa divisão que os editores da língua portuguesa colocam aí para muitas vezes tentar nos ajudar. Nem sempre funciona, mas às vezes funciona. E talvez na sua Bíblia haja já essa divisão desse trecho. Dos versículos 10 a 13 nós temos a primeira etapa, que é a apresentação do receptor da profecia, a pessoa que recebe essa profecia de Eliseu, que é o rei Jeoás. Então ele é apresentado para nós no mesmo estilo que os outros reis de Israel são apresentados. É uma fórmula padrão que o autor de Reis tem para introduzir os reis que ele apresenta. Então, dos versículos 10 a 13, essa primeira etapa é a apresentação do receptor da profecia. Em segundo lugar, dos versículos 14 a 19, nós temos a entrega dramatizada da profecia. Essa profecia ela não é só falada, ela tem uma encenação ali junto. Ela tem uma dramatização que tem uma simbologia, tem uma representação, tem um significado e revela algo do coração do rei aqui, do rei Jeoás. Então a gente vai encontrar isso nesse segundo momento da história, essa segunda etapa da história, a entrega dramatizada da profecia. Depois, os versículos 20 a 21,
nós vamos estudar um trecho, nós vamos encontrar um trecho que é um tanto quanto engraçado, estranho, não sei qual adjetivo usar para isso, que é a confirmação divina da profecia. Mas nós vamos ler o trecho todo, os irmãos vão ver que essa confirmação divina é uma confirmação inusitada, porque ela acontece depois que o profeta já morreu. Um cadáver encosta nos ossos de Eliseu e o cadáver volta à vida. Eles falam, mas como que, por quê? O que está acontecendo aqui? Uma coisa meio sombria, uma coisa meio cômica, tragicômica, não sei como classificar isso daqui, mas é a confirmação divina da profecia. Porque logo na sequência você tem o cumprimento fiel da profecia, mostrando que de fato aquilo que Eliseu disse se cumpriu. Então essas são as 4 etapas da história. Vamos ler todo o texto para a gente ter essa visão geral em mente, para a gente ter esse quadro todo, e aí depois nós começamos superando etapa por etapa, tá bom? Então acompanhe aí comigo, 2 Reis 13, versículo 10. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto aos mais atos de Jeoás e a tudo o que fez, e ao seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Então esse é o trecho todo que nós vamos estudar, seguindo esse roteiro aí e mostrando que de fato a palavra de Deus se cumpriu. Mas os irmãos hão de convir comigo, aqui é um trecho que tem muitas coisas inusitadas. É um trecho que acontece em algumas histórias aí que nós ficamos, mas por que isso? Que parada é essa de pegar a lança, atirar no chão? E o Eliseu fica bravo porque o cara atirou só 3 vezes. E depois o Eliseu já morto toca nos ossos dele e tem uma ressurreição. O que está acontecendo aqui? Bom, Eliseu se despedindo em alto estilo de nós, né? Não poderia ser diferente. O chefe dele, o mestre dele, fez uma despedida em alto estilo também, nos deixando aí sendo separado de Eliseu por uma carruagem de fogo, subido no céu de um redemoinho. Eliseu não poderia ser menos dramático na sua despedida de nós, né? Mas é uma história que tem algumas coisas inusitadas aí que nós vamos estudar, vamos caminhar por elas. Mas vamos começar então do começo. Vamos ver aí o primeiro bloco, a primeira sessão da nossa jornada, que corresponde aos versículos 10 a 13 e mostra a apresentação do receptor da profecia. Nós vamos entender um pouquinho aqui quem é Jeoás, esse rei que assume o trono agora. Então o texto diz assim no versículo 10. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás,
a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 16 anos. Tem uma linha do tempo aí, o Daniel pode passar para o próximo slide, por favor. Nossa já conhecida linha do tempo, nós estamos aqui, ó. Nós adentramos o ano 798 com o reinado de Jeoás, certo? Enquanto nós estamos aqui no Reino do Norte, que os irmãos devem se lembrar, é onde se concentra a história do livro dos reis, lá no sul, lá no Reino de Judá, nós temos Amazias reinando, primeiro Joás e depois, durante o reinado de Joás, Amazias. E Jeoás e Amazias vão brigar depois, nós vamos ver isso mais para frente. Mas nós estamos aqui, no reinado de Jeoás, filho de Jeoacás. Então nós saímos do reinado de Jeoacás no começo do capítulo 13 e agora nós estamos no reinado do filho dele, reinado de Jeoás. E a existência desse rei, interessante observar isso, a existência desse rei é confirmada extra-biblicamente. Existe uma estela é uma pedra que serve de documento. Naquela época não havia tanto acesso a papel como a gente tem hoje, então os feitos, as conquistas dos reis eram gravadas em pedras, em estelas. E existe uma estela, que é a estela da região de Tel al-Rimá, do rei Adad-Nirari III. Se você quiser dar o nome do seu filho, tá aí, ó. Tem tanta grávida na igreja. Não pode dar Haddad, né? Haddad não pode. Mas esse aqui é sem H, Haddad, tá? É Haddad sem H. É Adad-Nirari III, que é um rei assírio. Tem aí uma imagem da estela aí. Essa é a estela do Adad-Nirari III. Esse rei assírio, ele reinou, evidentemente, a Síria, de 811 a 783, pegando aí o pedacinho, então, do reinado de Jeoás. E aqui no meio da estela você tem essas inscrições. Tem várias inscrições aqui na escrita cuneiforme. Lembra aquilo que você aprendeu na escola, que você fazia lá na argilinha? Então, aquilo era de verdade, não era enrolação da professora. Existe isso mesmo, né? Então tem aqui um texto escrito em cuneiforme, várias coisas escritas aqui, ó. Palmeiras não tem mundial. Aqui, tá, já. Verdade antiga essa já, né? E aí no meio dessa escrita você tem a seguinte menção aí. Recebi 2.000 talentos de prata, 1.000 talentos de cobre, 2.000 talentos de ferro, 3.000 vestes de linho com bordados multicoloridos. O negócio era chique, né? Lembra que naquela época, quanto mais colorido, mais enfeitada a coisa, mais chique, né? Mais rica a coisa era. O tributo de Mari, da terra de Damasco, ou seja, da Síria, ok? E recebi o tributo de Jeoás, o samaritano. Essa é a primeira menção aqui que a gente tem de um rei de Israel ligado aí a Samaria. Samaria é a capital do Reino do Norte. Então recebi o tributo de Jeoás, o samaritano, do governante de Tiro e do governante de Sidom. Então essa estela é uma comprovação extra-bíblica da existência e do reinado de Jeoás, cuja capital ali era Samaria, e ele é identificado como samaritano aqui, mostrando que de fato ali era o lugar de onde ele governava. Então muito interessante observar isso. Essa estela, ela está lá no Museu do Iraque, ali onde aquela região ali, a antiga Síria, ali, naquela parte da Mesopotâmia, e acho que esse museu é na cidade de Bagdá. Então, se um dia você for para o Iraque, você pode ver lá a estela de Adad-Nirari e falar, aqui é onde tem a inscrição do Jeoás, o samaritano, rei de Israel, certo? Então, muito interessante ver isso. Mas volta para a nossa linha do tempo, por favor, Dani. Então, nós estamos aqui, ok? 798 a 782. Nós estamos nesse bloco da história, lembrando que essa linha do tempo nos ajuda a manter em mente que a história bíblica não acontece no vácuo. Nós não estamos falando de uma historinha, nós não estamos falando de uma coisa inventada, de uma fábula. Nós estamos falando de fatos, nós estamos falando de realidade. Isso tudo aconteceu no tempo e no espaço, tanto que nós temos comprovações disso extra-biblicamente. Não precisávamos disso. Nós cremos no testemunho bíblico. Mas é interessante ver que existe uma unidade arqueológica entre o que é dito pelas evidências da arqueologia e o que a Bíblia diz aqui. Então, essa unidade nesse testemunho aí, e o reinado de Jeoás é uma evidência disso. Então, o texto diz para nós que Jeoás, rei de Judá, Jeoás de Israel começou a reinar quando Joás
de Judá ainda era rei, é o mesmo nome, os dois reis têm o mesmo nome. Durante os dois reinos isso acontece em alguns momentos, mostrando talvez algumas semelhanças de caráter, mas o Joás, a gente estudou já há um tempo atrás, ele até que foi um bom rei. O Joás aqui, na verdade ele começou bem e terminou mal, e no final do reino dele ele foi mal. E agora o mesmo rei com o mesmo nome, nas traduções tem a diferençazinha do E aqui, mas é o mesmo nome, ele começa a reinar no norte. Então você vê algumas semelhanças aí, apesar de haver nesse caso diferenças também entre os dois. Versículo 11, fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto aos mais atos de Jeoás e a tudo que fez, e ao seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Então aqui notem o seguinte, até pouco tempo atrás, Israel e Judá, os reinos do norte e do sul, uniram forças. Até pouco tempo atrás havia até aliança de casamento. A proximidade foi tamanha que isso até comprometeu a linhagem de Davi no Reino do Sul, a ponto de a gente ter ali um último descendente de Davi que foi exposto a essa ameaça, quase a aliança davídica vai embora por causa dessa aliança que foi feita, mas agora esses dois povos se separam. E se separam a tal ponto que eles começam a brigar. Se os irmãos olharem mais para frente, no capítulo 14, os irmãos verão que na descrição do reinado de Amazias de Judá, esse rei aqui que vai assumir o trono lá no sul, nós estamos aqui no norte, em Israel. O Amazias vai assumir o trono lá em Judá no sul. Quando Amazias assumir o trono, ele e o Jeoás vão brigar feio. E esse período de antagonismo marca o finalzinho do Reino do Norte. Porque nós estamos aqui, se os irmãos separarem, em 722, a capital do Reino do Norte cai. Eles são levados. Então nós estamos aqui há menos de 100 anos do exílio do Reino do Norte. Está quase acabando já. Nós já estamos no apagar das luzes do Reino do Norte. O bicho está pegando. Daqui a pouco já vai acabar o Reino do Norte, por conta da disciplina severa que Deus vai enviar sobre eles, dados os pecados que a gente tem estudado já há tanto tempo. Então nós estamos numa fase final, e nessa fase final aqui do livro dos reis, focando no Reino do Norte, começa esse antagonismo entre esses dois povos. Começa uma briga. Aquilo que antes era uma harmonia que custou muito caro para Judá, agora se torna um antagonismo. E no capítulo 14, que nós vamos estudar mais para frente, o Amazias, ele invade Jerusalém e leva todas as coisas do templo. Se os irmãos olharem aí, 2 Reis 14, versículo 14, os irmãos verão: tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ou seja, o Amazias levou a melhor nessa batalha entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, levando tudo que estava ali no templo para a capital, para Samaria. Versículo 13. Descansou Jeoás com seus pais, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Aqui parece que essa menção curta, essa apresentação curta que o texto nos faz, é o autor seguindo um padrão, o autor bíblico seguindo uma fórmula que ele usa frequentemente, mas ele vai continuar falando do reinado de Jeoás nas próximas linhas. Então ele só apresentou essa introdução para que nós estejamos cientes de quem é esse camarada aqui. E nesse versículo 13 existe uma menção sutil, uma indicação sutil do caráter desse rei. O texto, no versículo 11, já falou para nós que Jeoás não era boa pessoa. Por quê? Porque ele fez o que era mal perante o Senhor e não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Nós conhecemos o Jeroboão, filho de Nebate. Volta lá, por favor, para a linha do tempo, Dani. Nós conhecemos o Jeroboão, filho de Nebate. Logo depois que tem aqui a divisão do reino, Jeroboão se torna o primeiro rei do Reino do Norte. E ele institui, então, um padrão de impiedade.
ele institui um padrão de idolatria, ele institui um padrão de culto errado, e ele se torna o padrão disso. Todos os reis de Israel, quando é dito que eles andaram nos pecados de Jeroboão, está dizendo que eles foram maus. Essa é a ideia. O texto fala aqui, o versículo 11, fez mal perante o Senhor e não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão. Então esse homem se tornou uma marca daquilo que é errado, se tornou uma marca daquilo que é mal, uma marca de um rei que não ligava para Deus, pelo contrário, fazia tudo aquilo que Deus não queria que fizesse no Reino do Norte. O problema com Jeoás agora é que qual que é o nome do filho do Jeoás? Olha aí no versículo 13. Quem que assumiu o trono depois da morte depois da morte do Jeoás? Quem que assumiu o trono? Jeroboão II. Jeroboão I está aqui, na divisão do reino. E o Jeroboão II é o filho do Jeoás. Então o que chama a nossa atenção aqui é que esse homem exalta uma das figuras mais reprováveis da história bíblica. E ele exalta a tal ponto de dar o nome para o filho dele. Está lá na maternidade, foi lá no cartório civil de naturalidade, lá. Qual que vai ser o nome do seu filho? Põe aí, Jeroboão. A esposa não queria. A esposa queria Enzo, Lorenzo, sei lá, queria alguma coisa assim. Mas o Jeoás falou, não, põe Jeroboão aí, Jeroboão II. E isso mostra uma admiração, isso mostra uma aprovação, no mínimo uma aprovação do que Jeroboão fazia. Ações essas que ele próprio, o próprio Jeoás cometia. Ele deu sequência aos pecados de Jeroboão, que foram iniciados lá atrás, esse padrão que foi adotado em Israel, e ele dá esse nome para o seu filho, para o seu descendente. Ele dá esse nome para aquele que viria depois dele, Jeroboão II. E isso ensina para nós algo do comportamento do ímpio. Isso ensina para nós que o ímpio tem admiração, de fato, por aqueles que praticam a iniquidade. O ímpio exalta a impiedade. O ímpio tem admiração por isso. O ímpio gosta de perpetuar a influência maligna. E ele gosta de colocar isso em destaque na própria vida e onde mais ele puder. Quantas vezes nós não vemos as pessoas andando por aí com camisetas de pessoas que são reprováveis? Você anda na Paulista, você vê um monte de gente andando com camiseta de quem lá? Che Guevara. Você vê um monte de jovem na universidade andando como se aquilo fosse um ícone de admiração. Foi um homem terrível. Fez coisas terríveis. Nós vemos pessoas fazendo tatuagens de gente reprovável, de gente ruim. Você vê gente exaltando os ídolos pop da nossa geração, exaltando a Anitta, exaltando tudo mais, como se fossem pessoas admiráveis, de fibra, pessoas que devem ser imitadas, e dão o nome dos filhos, e tudo mais, e tatuam camiseta, boné, e pinta em casa, e faz tudo isso, cria perfil fake no Instagram para divulgar o negócio, faz de tudo, porque existe uma admiração. A ideia é perpetuar essa malignidade, essa influência maligna, exaltando esse papel. E de modo sutil, a gente percebe isso aqui. A gente percebe essa admiração que Jeoás tem por Jeroboão. Nós sabemos que Jeroboão é filho de Jeoás, não está tão claro aqui nesse trecho, mas se os irmãos olharem lá em 2 Reis 14, no versículo 16, nós temos uma repetiçãozinha da morte de Jeoás, e ali diz, descansou Jeoás com seus pais, foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então Jeroboão II recebeu essa homenagem maldita, eu diria, né? Não é uma homenagem, é terrível você receber o nome desse rei. Imagina você recebendo o nome de Hitler, você recebendo o nome de algum pagão aí, de algum pastor ruim, de algum homem mau. Enfim, isso não é motivo de orgulho. Mas aqui, de algum modo, o Jeoás admira isso e quer perpetuar isso. Então isso mostra para nós um pouquinho do perfil desse homem. O texto já disse para nós que ele fez o que era mal perante o Senhor, e aqui a gente vê um pouquinho dessa postura dele. Então quando você vira o ímpio fazendo isso hoje, não se assuste, não fique surpreso. Nossa, como pode o ímpio apoiar, amar, exaltar esse tipo de coisa? O comportamento do ímpio é o mesmo desde antes de Jeoás e vai continuar sendo. Essa é a psicologia do ímpio, são os valores do ímpio, é a mente do ímpio.
Mas, ok, superamos então essa primeira parte. Pode voltar, por favor, Dani? Superamos então a primeira parte aí do nosso esboço, falando da apresentação do receptor da profecia. É esse homem que vai receber uma profecia positiva, uma profecia de vitória. Note, ele não merecia, mas Deus é gracioso com Israel, Deus é gracioso com esse homem, não porque Deus achou os olhos de Jeoás bonitos, mas porque, como nós veremos mais para frente, Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E por isso Israel ainda permanece de pé. Okay? Mas, ok, está apresentado aí para nós. Vamos agora à entrega dramatizada da profecia, versículos 14 a 19. E agora que Eliseu aparece. Então nós já nos localizamos historicamente, já descobrimos um pouco o perfil desse homem. Vamos agora nos despedir de Eliseu, começar a nossa despedida de Eliseu. Segurem os lencinhos aí e vamos entrar nessa. 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, pausa. Elias morreu? Elias foi o mestre de Eliseu. Elias morreu? Não, foi levado ao céu num redemoinho. Ele não experimentou a morte. Eliseu viu isso. Mas, diferente do que acontece com o seu mestre, que não experimentou a morte, não experimentou o sofrimento de uma doença que por fim terminou em morte, Eliseu está doente e vai morrer. Se os irmãos olharem o versículo 20, é dito sem muitos rodeios: morreu Eliseu e o sepultaram. Curto, sem muito enfeite, objetivo. Ele estava doente e dessa doença ele morreu, então os discípulos dele, os colegas dele, o sepultaram. Mas tão diferente de Elias, que não experimentou a morte, Eliseu estava doente e morreria. A doença de Eliseu não é explicada para nós não sabemos qual é essa doença aqui. A gente não sabe qual era essa doença que por fim levou ele à morte. Mas é possível nós inferirmos que Eliseu já era um senhor. Porque, ao que parece, o ministério de Eliseu durou quase 60 anos. O senhor, quanto tempo de ministério o senhor tem? 40? Ixi, tem chão ainda então. Tem chão. O ministério de Eliseu durou quase 60 anos. Foi um ministério longevo, foi um ministério grande. O ministério de Eliseu começou ali no reinado de Jorão. Volta para a nossa linha do tempo, por favor, Daniel. Começou aqui, no reinado de Jorão, irmão de Acasias, filho de Acabe. Então o reinado dele começou mais ou menos aqui. Ele já era discípulo de Elias. Mas depois que Elias é levado ao céu, Eliseu assume o ministério de Elias, mais ou menos nesse período aqui, entre os reinados de Acasias e Jorão. Então daqui, desse miolinho aqui, até Jeoás, a gente não sabe exatamente em que ano de Jeoás ele faleceu, mas nós temos aí um ministério que durou quase 60 anos. Então, considerando aí que talvez ele fosse jovem quando se tornou discípulo de Elias, a gente poderia chutar que talvez ele tivesse certamente mais de 70, talvez mais de 80 anos já. Ou seja, ele já era um senhorzinho já, certo? Mas estava lá firme e forte, trabalhando, e agora estava doente. E dessa doença, o texto diz, ele morreria. Ele estava doente e morreria dessa doença aqui, diferente do seu mestre, que não morreu. E isso por si só ensina para nós uma lição interessante, triste, mas importante. Os servos de Deus também ficam doentes, padecem e morrem. A gente tem que aprender essa lição. É duro, é difícil, mesmo pensando nos líderes, aqueles servos de Deus que lideram, como Eliseu fazia aqui, ele também, esse homem que nós admiramos tanto, que realizou tantos milagres, que os seus ossos na sepultura vão fazer alguém reviver daqui a pouco. Esse homem, fiel a Deus, temente a Deus, que liderou Israel dando sequência ao ministério do seu mestre, esse homem ficou doente, padeceu e vai morrer disso. Isso pode acontecer, isso acontece de fato com os servos de Deus. Aliás, é interessante a gente observar, de novo, interessante, mas triste, que os grandes homens de Deus da história da igreja, boa parte deles eram profundamente doentes. Profundamente doentes. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Tem um exemplo que nós conhecemos, até em bastante detalhe, que é João Calvino. Outro dia falávamos, eu e o pastor Marcos, sobre João Calvino. João Calvino era um homem muito doente, de fato, muito doente. Morreu aos 54 anos, né? E vejam aqui, eu trouxe uma citação de um historiador católico falando sobre João Calvino, é Daniel Hobbes.
Daniel Hobbes é um historiador muito bom, apesar de ser católico, o material dele é muito bom, e ele escreve algo sobre João Calvino. Vejam como esse homem sofreu, vejam como de fato um servo de Deus, como João Calvino, talvez o maior reformador ali da sua geração, da segunda geração da Reforma, vejam como ele, tão importante até hoje, padecia profundamente. Veja só, abre aspas, citação do Daniel Hobbes. Na véspera do Natal de 1559, quando pregava na igreja de São Pedro, abarrotada de gente, Calvino teve de forçar a voz. No dia seguinte, atalcou uma tosse violenta e começou a escarrar sangue. O médico diagnosticou-lhe uma doença contra a qual ainda não existia nenhuma arma, a tuberculose. O enfermo tinha apenas 50 anos e o seu caso não teria sido desesperado se o seu organismo, atacado desde há muito tempo por muitos inimigos, desgastados pelo trabalho e pelas preocupações, não fosse na realidade o de um velho precoce. Então, o corpo dele era muito debilitado, ele era muito atarefado, fazia muita coisa e sempre muito doente. Despertados pelo novo abalo, todos os males que já lhe eram familiares lançaram-se ao ataque. Pulmões, rins, intestinos, encéfalo e até os braços e as pernas. Dentro em breve não houve uma única parte desse organismo que não fosse motivo e foco de dores terríveis. Calvino suportaria essa provação durante 5 anos com uma coragem física e uma firmeza admiráveis. Torturado pelas cólicas, pela febre e pela gota. Gota tem a ver com ácido úrico? Acho que é isso. Cadê os médicos aí? Onde está o Jimmy? Não sei onde está o Jimmy. Gota tem a ver com ácido úrico, eu acho, né? Acho que dá dores também não sei se nas articulações. Articulações, né, Júlio? Você tem gota, Júlio? Não, é? Mas é coisa nas articulações. Ainda não. É um sofrimento pesado. Eu acho que tem a ver com ácido úrico, se não me engano. Então, veja só. Então, atingiram os pulmões, os rins, o intestino, a cabeça, os braços, as pernas. Ele sofria de dores terríveis. Sofreu isso durante 5 anos, torturado pelas cólicas, pela febre e pela gota. Nem por isso deixou de dar prosseguimento aos seus trabalhos, à sua correspondência, aos seus livros e mesmo à sua pregação, que, no entanto, lhe exigia um esforço sobre-humano. Nos dias em que não podia manter-se em pé, pregava sentado. E se não conseguia andar, 2 homens o levavam à igreja numa cadeira. Por vezes, as dores eram tão fortes que o ouviam murmurar, como numa prece a pedir a libertação. Até quando, Senhor? Até quando? Essa é a citação do Daniel Hobbes sobre Calvino. Muito triste. O livro... Eu não tenho o livro aqui, eu tenho o link onde tem o livro. É um trecho da citação, depois eu compartilho com o senhor. Mas, terrível esse quadro aqui. E nos lembra, confirmando o que nós falamos agora em relação a Eliseu, que os servos de Deus ficam doentes, padecem e morrem. Calvino, de fato, morreu. O diagnóstico da morte de Calvino foi tuberculose, afinal? A pedra dos rins também. Então, acumulou tudo isso. Terrível. Outro pastor conhecido, que também morreu jovem e sofreu durante muito tempo, foi Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele lutava contra gota, reumatismo, artrite e uma inflamação renal que é conhecida como doença de Bright, que é uma doença degenerativa dos rins. E ele tinha, por conta disso tudo, ele tinha crises de depressão. Spurgeon precisava ir para a França, se não me engano, onde o clima era um pouco melhor do que lá na Inglaterra, para tentar melhorar um pouco as condições de saúde dele. Mas morreu jovem, aos 57 anos, depois de enfrentar essas enfermidades durante bastante tempo. E você tem vários escritos dele em que ele fala sobre essas lutas que ele tinha. Mas são 2 exemplos de vários que nós poderíamos listar, que se colocam ao lado de Eliseu como servos de Deus, homens fiéis, tementes ao Senhor, que tiveram doenças sérias, que se prolongaram durante muito tempo e que, por fim, levaram à morte. Bem, nós não temos nenhuma promessa, de fato, de que Deus vai nos livrar da doença. Nós, pastores, não temos essa promessa. Os irmãos, servos de Deus, também não têm essa promessa. Nós não temos essa promessa. Nós temos a promessa de que Deus nos acompanha no vale da sombra e da morte.
E nós temos a promessa que no leito da doença, Deus afofa o nosso travesseiro. É isso que diz o Salmo 41. Se os irmãos olharem o Salmo 41, os irmãos vão ver que ao justo existe essa promessa. Não existe, diferente do que diz a teologia da prosperidade, seja a teologia da prosperidade raiz, seja a teologia da prosperidade nova, a teologia do coach, seja qual for a vertente da teologia da prosperidade, não existe nenhuma promessa de bem-estar físico para nós. E essas histórias, junto ao relato de Eliseu, nos lembram disso. Agora, nós temos a promessa de que Deus nos acompanha no leito da doença. Até no leito da morte, Deus nos acompanha. Diz assim o Salmo 41:3: o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. O que significa afofar a cama? É dar conforto, alívio, dar apoio. Quando há algum enfermo em casa, uma criança enferma, o que a mãe faz? A mãe vai lá, troca o lençol, muda o travesseiro de lado, vai lá dar um amparo, dar uma ajuda. Isso é afofar a cama aqui. E o Senhor não nos promete livrar dessas dificuldades, mas Ele promete nos acompanhar, nos aliviar, nos sustentar durante esse período aqui. Isso particularmente me falou bastante alguns dias atrás, porque algumas semanas atrás, os irmãos têm acompanhado minha questão de saúde. Nós brincamos aqui na igreja que para ser pastor da nossa igreja você não pode ter saúde boa. O pastor Robson falou que fez os exames recentemente e falou que está tudo bem. Falei, então você não pode ser pastor aqui. Não tem, você precisa arrumar algum problema de saúde, não tem jeito, precisa estar lá no critério da vaga, no LinkedIn tem que estar lá, tem que ter alguma coisa, né? Pastor Thomas, por exemplo, já acumula, é o recordista, né? Sou pastor emérito. Já está, ele é o gabarito. Mas os irmãos viram que recentemente eu fiz uma bateria de exames, fiquei internado, ficamos muito preocupados, graças a Deus problemas mais graves foram descartados, né? Mas foi importante lembrar desse texto, que o Senhor afofa o travesseiro. É importante lembrar que quando nós estamos internados, quando nós estamos doentes, quando nós estamos passando por uma enfermidade, ou preocupados com uma enfermidade que nós ainda não sabemos tudo, é importante lembrar que nós não estamos desamparados por Deus. O Senhor continua nos amparando, porque o Senhor nunca nos prometeu nos livrar dessas doenças, mas Ele promete nos acompanhar, nos apoiar, nos aliviar e nos ajudar. E de fato nós sentimos o alívio de Deus, nós sentimos a mão de Deus nos fortalecendo, nos revigorando quando passamos por isso. Então é importante nós lembrarmos isso, e o que eu lembrei nesse período em especial foi que se eventualmente surgisse alguma enfermidade mais séria no meu quadro, graças a Deus não surgiu, mas se surgisse alguma enfermidade séria, eu estava em boa companhia. Eu estava ao lado de João Calvino, eu estava ao lado de Charles Spurgeon, estava ao lado de Eliseu, eu estava ao lado de bons homens de Deus. Não faço questão de estar nessa área, não faço questão, mas se eventualmente acontecer, eu não sou um servo de Deus menos amado, porque eu estou ao lado de homens como João Calvino, como Spurgeon e como Eliseu aqui. Então isso nos fortalece, isso nos consola, apesar das enfermidades, apesar das dificuldades. Mas existe uma outra lição que a gente pode extrair aqui dessa menção breve que o texto faz sobre a enfermidade de Eliseu. O que Eliseu está fazendo aqui? Passa os olhos aí. O rei foi visitar Eliseu, dá uma adiantada aí na sua leitura. O que o Eliseu está fazendo? Ele, como profeta, qual que era o trabalho dele? O profeta profetiza. O profeta trabalha trazendo revelações de Deus ao povo de Deus. E o que Eliseu está fazendo aqui? Ele vai profetizar. Essa é a palavra que conecta o nosso esboço aqui, não é? Ele vai entregar a profecia de modo dramatizado. E não apenas isso, como nós lemos, ele fica indignado quando Jeoás não faz aquilo que deveria fazer. Ele sobe o sangreiro e fala, não é possível, menino, era para você ter feito isso 5 a 6 vezes, você só fez 3, que preguiça é essa? Ele fica tomado de fúria contra o Jeoás. O que a gente percebe aqui é que o Eliseu, mesmo doente, padecendo daquela doença que o levaria para a morte, o bicho ainda está trabalhando. Ele não se dá por vencido.
Ele não fica lá murmurando, ele não fica cheio de questionamentos, ele não fica indignado, Senhor, eu que sou o líder espiritual de Israel, eu que sou um servo, por que o Senhor me mandou essa doença? Não. Ele aparece, ele é apresentado trabalhando até o fim. Até o seu último suspiro, ele está cumprindo o ministério que ele recebeu do Senhor, que ele recebeu do seu mestre Elias. Até o fim da sua vida ele faz isso. E não só Eliseu faz isso. Se os irmãos olharem o exemplo do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, os irmãos verão que essa é um padrão que nós temos que imitar dos servos de Deus. O modo como nós enfrentamos o sofrimento, o modo como nós enfrentamos até mesmo a doença, e quando nós estamos às portas da morte, o modo como nós enfrentamos tudo isso tem que ser dirigido por esse padrão dos servos de Deus. Os servos de Deus não têm tempo de ficar se questionando, Senhor, por quê? Os servos de Deus não têm tempo de ficar murmurando. Os servos de Deus não têm tempo de ficar se lamentando, não. Os servos de Deus têm que trabalhar. E o apóstolo Paulo, quando preso no cárcere mamertino, um buraco, literalmente um buraco no chão de Roma, onde passava o esgoto da cidade ali, um buraquinho que tem ali 1/6 desse nosso salão aqui, quando ele estava ali com corpos apodrecendo ao seu lado, o esgoto da cidade passando, um lugar que não batia luz, que as pessoas desciam por um buraco no teto, quando ele estava lá, sabendo que em breve ele morreria, porque as palavras dele em 2 Timóteo são em tom de despedida, sabendo disso que são seus últimos momentos, veja o que ele diz em 2 Timóteo 4:13, olha só. São pedidos que ele faz para Timóteo. Ele diz, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Provavelmente Paulo foi preso de modo muito abrupto, ele não teve tempo de se preparar. Bateu lá o japonês da Polícia Federal, lá na casa do Paulo, falou, vem agora. Mas precisa pegar mais coisas. Não dá tempo, vem. E ali no cárcere mamertino, na época do ano em que provavelmente o apóstolo Paulo estava preso ali, era muito frio. Aquilo era um buraco no chão, pedras, tudo, aquilo era muito frio. E ele sem a capa, ele pede para Timóteo, Timóteo, traz a capa, eu não tive tempo de pegar, traz a capa, porque eu deixei na casa de Carpo. Mas ele pede algo mais, olha o que ele pede aí. Bem como os livros, especialmente, o cara quer estudar, ele pede livro e pergaminho. Timóteo, traz a capa porque está frio, mas traz também os meus livros. Porque eu preciso estudar, eu tenho que ler, eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar, eu não posso parar. E de fato, enquanto ele está escrevendo essa carta, ele está dando comandos para o seu discípulo, para o seu mentorado, para o seu pupilo. Ele como um comandante apostólico que era, ele está dirigindo os esforços da igreja ali mesmo preso. E nessa situação ele fala, Timóteo, traz para mim os livros, preciso colocar minha leitura em dia. Pastor Marcos tem tanta leitura do doutorado para fazer que se Pastor Marcos estivesse no lugar de Paulo, ia pedir também para eu levar, né, os livros lá. Nicolás, traz para mim os livros do doutorado que eu preciso... Mas isso mostra que Paulo não se intimidava. Paulo não se dava por vencido. Paulo, mesmo naquela condição, continuava trabalhando. Não há tempo para o servo de Deus murmurar. Não há tempo para o servo de Deus lamentar. Não há tempo para o servo de Deus ficar se questionando. O servo de Deus tem que trabalhar até a última gota. Tanto que o apóstolo Paulo, quando fala da sua vida, no versículo 6, ele diz, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. Libação é uma oferta líquida, que ela tinha que ser completamente derramada. Ou seja, a vida dele inteira, até a última gota, ele estava dando como uma oferta a Deus. E essa tem que ser a disposição do servo de Deus. Isso ilustra então, junto com Eliseu, como nós, crentes, também servos do Senhor, temos que lidar com os nossos momentos finais. Nós não sabemos como vão ser os nossos momentos finais. Talvez seja internado em um hospital, talvez seja num leito em casa, talvez seja algo que vem abruptamente, que nós não tenhamos ali tempo para reagir de algum outro modo, de planejar alguma coisa. Mas seja como for, nós, como servos de Deus, nós temos que ter consciência de como nós vamos nos portar nos nossos momentos finais. Trabalhando, dando palavras de orientação. Os pais nos momentos finais, é claro, é um momento triste, é um momento difícil, mas orientando os filhos como Davi fez com Salomão. Olha, eu estou indo pelo caminho de todo homem, portanto, seja corajoso, seja homem.
Cuidado com fulano, cuidado com Beltrano, ó, fica de olho naquele cara lá, que aquele cara lá é treta. Davi dando instruções nos seus momentos finais, deixando tudo pronto, tudo preparado. O servo de Deus, ele tem essa consciência, ele não para de trabalhar. Ele não se dá esse descanso. Enquanto estamos aqui, estamos nas trincheiras do reino de Deus. E nós não podemos parar de brigar, não podemos parar de lutar. E Eliseu ensina isso para nós aqui, a partir do seu exemplo. E o texto continua. Então, nós vemos aí que Eliseu estava doente da enfermidade que havia de morrer. E Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nós já ouvimos essa expressão antes. Quem foi que recebeu essas mesmas palavras no momento da sua despedida? Elias. Se os irmãos olharem o capítulo 2 de 2 Reis, 2 Reis 2:12, em 2 Reis 2:12, os irmãos verão que Eliseu, quando Elias estava sendo levado ao céu, Eliseu disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Então, capítulos atrás, nós vimos esse epitáfio, por assim dizer, sendo aplicado a Elias. E agora nós vemos essas mesmas palavras sendo aplicadas a Eliseu, o discípulo de Elias. Interessante ver isso. De fato, Eliseu tinha pedido para que Elias desse para ele porção dobrada, para que ele fosse um discípulo, um sucessor à altura de Elias. E de fato nós vemos que isso aconteceu, porque as mesmas palavras aplicadas a Elias são aplicadas a Eliseu aqui. E essas palavras, essa expressão, essas palavras significam que Eliseu, bem como Elias, eram como uma força militar para Israel. Naquela época, os elementos, né, a força de uma batalha estava nos seus carros. Naquela época não tinha tanque de guerra, não tinha essas coisas. Então, quando você falava que alguém era os carros de Israel com seus cavaleiros, é como se falassem para Eliseu: você é o tanque de guerra de Israel. Você é o exército de um homem só. Você protege a nação. Sob a sua direção, Israel tem vitórias, inclusive militares. E de fato isso aconteceu. Talvez, nós estudamos isso um tempo atrás, o versículo 5 do capítulo 13 de 2 Reis, talvez seja uma referência a Eliseu. Talvez. Porque o versículo 5 diz assim: o Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. Nós não sabemos a identidade desse Salvador, nós falamos isso. Pode ser um rei estrangeiro que tirou um pouco o enfoque ali da região, então Israel conseguiu respirar aliviado, como pode ser o próprio Eliseu aqui. Ele é apresentado como um Salvador pela liderança dele, inclusive militar. Ele é apresentado como um porta-voz de Deus que guiava o povo nesses conflitos. E de fato nós vemos isso acontecendo várias vezes. Nós lembramos de histórias que nós já estudamos, em que os reis, antes de ir para a batalha, eles consultavam a quem? Aos profetas. Eu vou ter a vitória nessa batalha? E o profeta falava: vai nesse jeito, vai naquele jeito, não desce agora. Então os profetas, eles desempenhavam esse papel de liderança militar também. E parece que de algum modo o Jeoás reconhece, apesar da sua impiedade, ele reconhece Eliseu como uma peça importante desse tabuleiro militar. Mas só vai até aí. Jeoás era pagão. Jeoás era ímpio. Jeoás não tinha relação nenhuma verdadeira, íntima, próxima, de fidelidade com o Deus de Eliseu. Mas ele reconhece em Eliseu uma liderança militar importante para a nação, apesar de ser um rei ímpio. Parece que o reconhecimento dele vai até aí apenas. Não parece que ele está sendo falso aqui, não parece que ele está falando isso só para agradar Eliseu, mas ele reconhecia a importância de Eliseu, e talvez de outros profetas ali também, mas especialmente de Eliseu, como um líder da nação nesse campo. E isso chama a nossa atenção, porque apesar de Jeoás entender a importância militar de Eliseu, ele não compartilhava dos mesmos valores espirituais do profeta. Nós sabemos disso.
pelo que nós já estudamos aqui dele. Ele deu o nome do filho de Jeroboão. Então, como que ele vai? Qual é a admiração dele por Eliseu? Eliseu, cujo mestre Elias, os dois só criticavam a monarquia de Israel. Então, por que o Jeoás fala isso? Bom, parece que tem essa limitação como reconhecimento de uma força militar. Mas isso não tornava Jeoás um homem temente a Deus. E isso, de novo, nos ensina um pouco sobre os ímpios. Os ímpios, muitas vezes, têm admiração pelos servos de Deus, têm admiração por aquilo que eles falam que é bonito da nossa vida. Eles falam, nossa, eu acho tão bonito isso de você. Nossa, eu acho tão lindo isso. Olha, eu fico abobalhado, eu fico admirado de ver o seu compromisso e tudo mais. Mas isso não é para mim. Olha, eu fico assim, sem palavras. Eu acho que tem que ser assim mesmo, é legal, é importante, mas isso daí não é para mim. Muitas vezes as pessoas podem ter admiração e respeito pelos servos de Deus e ainda assim permanecerem longe do Senhor. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu tinha cara de bebê, né? Diferente do que o pastor Isaac falou, de que eu tenho cara de acabado, na época eu não tinha cara de acabado, eu tinha cara de bebê. Eu falei isso que o pastor Isaac mencionou, que eu tinha cara de acabado, algumas pessoas falaram, nossa, mas só porque o pastor Isaac falou que eu não contei para os irmãos, mas outra pessoa no mesmo dia, de manhã, falou que eu estava com cara de acabado também. Eu falei, pô, 2 pessoas no mesmo dia falando que eu tenho cara de acabado? Palavra do Senhor, duplamente confirmada. 2 ou 3 testemunhas, né? Eu falei, não tem qual, é por isso que eu tirei a barba, estou agora na expectativa de rejuvenescer um pouquinho, pelo menos, né? Tá menos acabado, né? Ressaltar menos as olheiras aqui. Mas, seja como for, quando eu comecei a pregar, eu tinha muito cabelo, era muito novinho, não tinha barba ainda, passava minoxidil na cara, ver se crescia alguma coisa. Mas eu tinha uma cara de bebê. Comecei a pregar aqui na igreja com 18 anos, foi quando eu comecei a pregar. Tinha uma senhora, familiar de membros aqui da igreja, que não é crente, essa senhora não é crente, mas por alguma razão ela assistia os cultos, as transmissões ao vivo às vezes. E por vez ou outra, ela não mora aqui, ela mora em outro lugar, por vez ou outra ela se aproximava e falava assim, nossa, eu acho tão bonitinho ver você pregando. Nossa, é tão incrível, porque na época eu pregava 1 João. Ela falava, é tão bonitinho ver você falando sobre amor, sobre aquilo que você fala, é tão legal, nossa, é muito bonito, é muito bom. E essa admiração ia só até aí. Ela colhia aquilo que eu estava pregando? Não. A vontade de falar era legal, bom saber que a senhora assiste as pregações e me acha bonitinho, minha mãe também me acha bonitinho, é muito bom isso. Mas você prestou atenção no que eu falei? Mais do que a minha carinha de bebê, você prestou atenção no conteúdo? Você prestou atenção no que eu falei sobre o texto? Porque muitas vezes é exatamente isso que acontece. As pessoas têm uma admiração genérica, geral, pelos servos de Deus, mas não querem se comprometer com a mensagem do servo de Deus. Esse é o caso, parece ser o caso de Jeoás. Isso acontece outras vezes na história bíblica. Veja só, por exemplo, Ezequiel. O profeta Ezequiel, ao que parece, era um bom pregador. Em Ezequiel 33, nós lemos o seguinte, Ezequiel 33, versículos 30 a 33. Olha só o que diz aí. Olha como era o ministério, o que acontecia no ministério de Ezequiel. Ezequiel 33, 30 a 33. Olha só. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles gostavam de ouvir o Ezequiel. E eles conversavam entre si. Vamos lá ouvir, vem cá, olha, ele fala bem, né? Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, não as põem em prática. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porém ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta.
Eles gostavam de ouvir o Ezequiel falar, mas só ia até aí. Era uma admiração que parava nos ouvidos e não chegava até o coração. E Deus fala, o povo vive assim, mas daqui a pouco, ao sentirem a minha disciplina, eles vão lembrar que você era um profeta. E eles tinham que ter ouvido o que você falava. E não só ter essa admiração superficial por você e pelo seu ministério. Se os irmãos olharem Marcos capítulo 6, os irmãos verão um exemplo neotestamentário disso com Herodes e João Batista. Em Marcos capítulo 6, versículo 20, nós lemos assim. É a morte de João Batista. Marcos 6, 20. João Batista denunciava o pecado de Herodes, que tinha se casado, ele não podia ter se casado com a mulher que ele casou. E a Herodias, essa mulher de Herodes, o texto diz no versículo 19, odiava João Batista querendo matá-lo. E de fato ela vai conseguir concretizar isso. Mas o versículo 20 fala sobre Herodes e João Batista. E diz assim, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. O Herodes gostava de bater um papo com João Batista. Ele sabia que João Batista era alguém especial. Ele sabia que João Batista era um homem justo, um homem íntegro. E ele gostava de papear com João Batista. E quando eles conversavam, ele participava ativamente daquilo, de boa mente o texto diz, se envolvendo naquilo, interessado naquilo. Mas esse interesse ia só até aí. Tanto que, no versículo 26, quando é pedida a cabeça de João Batista, o Herodes, diz o versículo 26, entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi, o decapitou no cárcere e, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem e esta, por sua vez, à sua mãe. Herodes tinha uma certa admiração por João Batista, mas essa admiração era até aí. Ele não abandonou a condição pecaminosa na qual ele se encontrava, e não apenas isso, como ele deu ouvidos a uma mulher ímpia que queria a morte de João Batista. Então, muitas vezes, o ímpio pode ter essa admiração, ir até aí. E, na verdade, muitas vezes as pessoas podem nutrir um conceito elevado, até um certo nível, é claro, até mesmo do próprio Deus. Você já deve ter conversado com incrédulos que falam, não, realmente, Deus é importante, é fundamental. O que seria de mim sem Deus? E a pessoa reconhece que sem Deus não dá. E fala essas frases aí, né? Só que isso também só vai até um ponto. Vejam dois exemplos disso em Lucas 18. Veja aí rapidamente, Lucas 18. Com o jovem rico. O jovem rico reconheceu que Jesus era diferente. Vejam o que ele diz em Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas 18, 19, Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Jesus entende que ao ser chamado de bom mestre por aquele rapaz estava de algum modo associando Jesus a Deus. Por isso que Jesus fala, só existe um bom, que é Deus. E esse adjetivo bom era um adjetivo que era empregado a Deus. E às pessoas que estavam de algum modo relacionadas, que eram enviadas por Deus. Então quando o jovem olha para Jesus e fala, bom mestre, Jesus fala, você está admitindo com isso que eu tenho relação com Deus. Que eu sou enviado de Deus. Você está admitindo isso. Mas nós sabemos pelo resto da história, esse reconhecimento só foi até aí. Só até o bom mestre. Mas esse jovem amou mais suas riquezas do que o Senhor. E em João, capítulo 3, nós temos o diálogo de Jesus com Nicodemos, e que Nicodemos também, nesse primeiro momento aqui, reconhece que Jesus é alguém especial, é alguém diferente. Mas nesse momento, até aqui. Posteriormente, ao que parece, Nicodemos de fato se converteu, mas nesse momento aqui nós ainda estamos sendo introduzidos a Nicodemos.
Mas em João 3 nós lemos o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas Jesus sabia que Nicodemos ainda não era um crente, por isso Jesus responde: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, você precisa ser regenerado. Você precisa nascer de novo. Mas vejam, Nicodemos reconheceu que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. Ele chamou Jesus de Rabi. Mas isso era só até aí. Faltava ainda um pedaço. E muitas vezes os ímpios, os incrédulos, têm essa admiração pelos servos de Deus e até mesmo pelo próprio Deus, mas com essa limitação. Só vai até aí. Como aconteceu com Jeoás aqui em relação a Eliseu. Diante disso, há 2 conselhos e nós encerramos por hoje. Para os crentes, não confunda o respeito e admiração dos ímpios com conversão deles. Eles falarem que eles admiram o seu modo de vida, eles falarem que eles acham muito bonito como você vive, o seu compromisso com Deus, seu compromisso com a igreja, sua fidelidade, eles acharem muito legal, muito bonito você, jovem, se guardar sexualmente para sua esposa. Toda essa admiração é apenas isso, admiração. Não se iluda achando que aquela pessoa já é uma crente. Não é. Isso é só uma admiração, só isso. Isso pode, no futuro, abrir o interesse, despertar o interesse da pessoa para uma conversão, e é, de fato, uma oportunidade para você falar: você quer saber por que eu sou diferente? Vou te explicar o porquê. E talvez você veja o semblante da pessoa e aquela admiração mudar. E a pessoa vai terminar a conversa falando: não, muito bonito isso para você. Para mim, não. Então nós, como crentes, nós temos que ser espertos. Nós temos que interpretar o que as pessoas falam com precisão. Nós não podemos ver a admiração de parentes, amigos e falar: eles são crentes porque eles acham legal ouvir na igreja. Isso é só uma admiração, e muitas vezes uma admiração superficialíssima, que não passa disso. E se você não é crente, mas você é um simpatizante da fé cristã, que tem certas admirações, eu preciso te lembrar que ter respeito e admiração não é o suficiente para tornar você um servo de Deus. Você não é um salvo. Se você está aqui hoje porque você acha legal ouvir os pastores falando, os pregadores falando, se você acha o pastor Marcos como os carros e as carruagens dos cavaleiros de Israel, se você gosta de vir e ouvir a pregação dos pastores, dos professores, se você acha bonito estar aqui e ver todo mundo cantando: eu acho lindo isso, nossa, aquece o meu coração e tudo mais, se você só vai até aí, não se iluda. Você não é um crente. E você está destinado ao inferno se você não sair dessa superficialidade. Você precisa crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e se entregar a Ele de fato. Não só admirá-lo por algumas coisas que Ele falou, não só ter essa consideração, essa simpatia pelo Evangelho. Isso não é suficiente para salvar ninguém. Isso, no máximo, te torna um incrédulo um pouco melhor ou menos pior. No máximo isso. Mas você precisa ir além desse limite. Você não pode se contentar com o exemplo de Jeoás, que reconhecia em Eliseu alguma autoridade até um ponto, ou em determinada área. E você não pode fazer isso hoje, vendo os servos de Deus com uma certa admiração, e os crentes com uma certa admiração, que só vai até aí. Isso não é suficiente. Ser simpatizante do Evangelho não salva ninguém. Você precisa que todo o seu ser, que toda a sua alma sejam entregues para Jesus. Você precisa amar ao Senhor de todo o teu coração e não apenas simpatizar pela igreja e por coisas bonitas que a igreja produz. E nós vamos parar por aqui hoje, porque nosso tempo já esgotou. Então nós estamos aqui nessa segunda etapa e agora nós vamos ver a entrega dramatizada em si. Nós vamos ver numa próxima ocasião, quando Eliseu dá ordens ali para Jeoás. E a coisa dá certo no primeiro momento, mas depois não dá tão certo assim. Nós vamos ver isso em outra ocasião. Vamos orar, irmãos? Sim, então estamos com o culto encerrado. Senhor, nós agradecemos pela sua palavra. Obrigado porque ela nos ensina sobre o comportamento dos ímpios. Obrigado porque ela nos consola. Obrigado porque ela nos direciona. Obrigado porque ela nos dá uma visão correta de tudo, Pai, de tudo.
Ajuda-nos a sermos como Eliseu, constante no trabalho, no seu ministério, mesmo em momentos de enfermidade. Livra-nos, por favor, de sermos minimamente próximos de Jeovás, com essas limitações. Se há alguém aqui que não é crente, nós pedimos que, se da sua vontade, o Senhor toque no coração dessa pessoa, para que saia dessa raia de simpatia e se entregue ao Senhor Jesus, tendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Essa é a nossa oração, que fazemos em nome de Cristo Salvador. Amém.